O sola fide é uma doutrina relacionada, muito ligada ao sola gratia, assim como os outros solas também. Agostinho, ele foi conhecido como o doutor da graça. Por quê? Porque ele ensinou que a graça de Deus é um presente gratuito e imerecido. Divulgou nos seus escritos que a graça era necessária para a nossa salvação. Tem duas afirmações antagônicas que possuem defensores entre os cristãos, entre os teólogos, entre os estudantes da palavra de Deus. A fé é uma parte do dom divino da salvação, ou a fé é uma contribuição do homem para a salvação. Aqueles que aprovam, defendem, ensinam que é uma cooperação do homem para a sua própria salvação, na verdade, esses defensores estão negando aquele desamparo total, a depravação total do homem. E estão afirmando um semi-pelagianismo. E a Reforma, ela condenou isso, uma vez que transforma a fé em uma obra meritória. Se a fé é algo que eu contribuo, então essa fé passa a ser merecimento, algo meritório, e nega então a soberania de Deus em salvar os homens. Qual é o contexto da criação deste artigo, sola gratia? Na verdade, tem um relacionamento, sola gratia é um relacionamento com duas outras questões. A doutrina do pecado original e a doutrina da eleição. E aí convergindo para o sola gratia. Entendendo essas duas doutrinas, você vai entender um pouco mais o sola gratia. Além da graça ser um dos atributos de Deus, porque é graça a Deus, é a graça de Deus. Muitas pessoas até recebem coisas e aí falam, graças a Deus. Rendem esse agradecimento a Deus porque foi uma graça de Deus. Mas é também o próprio Cristo, o nosso Deus encarnado, e é o Espírito Santo quem aplica a graça nos nossos corações. A graça comum, por exemplo, ela é comunicada a todas as pessoas, todos os homens, indistintamente. É graça. O sol está aí fora, brilhando sobre justos e maus. Sobre todos. Não tem distinção. Mas a graça especial, ela é soteriológica. A graça especial, ela é dada àqueles que estão sendo salvos por Deus. O homem, ele é salvo pela graça somente. Sola gratia. O homem, ele é escolhido, regenerado, justificado, santificado, glorificado. Ele recebe os dons espirituais, recebe as capacitações, os talentos para o serviço cristão. Recebe até as bênçãos de Deus, sola gratia. Pela graça somente. A salvação ocorrerá somente pela graça de Deus. O salmista Davi, ele escreveu vários salmos, e um dos salmos aqui, Salmo 63, 3, ele diz, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A graça de Deus é a única ponte, Nós estamos, Deus está lá, na sua santidade, o homem está aqui na sua depravação total, e essa graça é a única ponte que nos liga a Deus, que nos coloca em contato com a casa do Pai. Podemos então agora ir para lá. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio, seja por obras, penitências, compra de indulgências, sacrifício, nada. Somente a fé leva o ser humano a ser salvo. Pela fé, nós somos salvos, somos justificados pela fé. Só que até mesmo a fé é uma graça de Deus, porque Deus nos concede a graça. Isto não vem de vós, não é isso que a palavra de Deus diz? Vem de Deus, para que ninguém se glorie. Então nenhuma obra, por mais justa e santa que possa parecer, pode dar ao homem o livre acesso à salvação,
livre acesso ao reino dos céus. Nenhuma obra. Isso somente ocorrerá pela graça de Deus. Você só vai ter acesso pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. As Escrituras revelam constantemente, você vai perceber a revelação da graça de Deus, porque nos mostra, lendo as Escrituras, você vai ver o que Deus fez, o que Deus faz e o que o Deus fará. É Deus fazendo por nós. Portanto, nenhum ensino bíblico, se você está estudando a Bíblia, nenhum ensino bíblico, no final, na conclusão, na aplicação do estudo, deve levar você a tomar decisões de realização à parte da graça de Deus. Faça alguma coisa sem a graça de Deus. Isso é moralismo. Por exemplo, na história de Davi e Golias. Vocês conhecem a história de Davi e Golias, então não precisa contar para vocês, não é? Muitas crianças até já conhecem essa história. Mas um pregador, talvez moralista, ele vai dizer no final da história, aplicação, seja como Davi. Seja uma pessoa confiante. Enfrente os gigantes que você vai ter na sua vida. Vá agora enfrentar os gigantes, seja qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, você pode enfrentar como Davi. Essa é simplesmente uma realização sem a graça de Deus. Mas por que Davi aponta para Jesus? Aí nós vamos ver a graça de Deus. Davi está apontando para Jesus. Jesus sim derrotou o grande gigante contra mim e contra você. Jesus derrotou a morte, o salário do meu pecado. Portanto, eu não preciso mais ter medo da morte, porque Jesus o derrotou. Eu não posso ser como Davi, a não ser que eu creia naquele em quem Davi está apontando. Mesmo depois de convertido, irmãos, o meu e o seu coração vai voltar para os princípios religiosos. Querer praticar a religião. Por isso é muito importante que o sola gratia seja muito bem compreendido por mim e por você. Houve uma provocação histórica. Pelágio, ele no fim do século IV, mais ou menos uns 30 anos, 30 e poucos anos, ele foi para Roma. E lá em Roma ele fez amizades, conseguiu amizades com senadores, né, com juízes, com pessoas da aristocracia romana, cônsules, enfim, autoridade romana. Ele tinha acesso à elite, vamos dizer assim, e ele começou a conviver ali, e ele foi percebendo que entre os cristãos a imoralidade estava sendo praticada de forma escancarada, estava aberta. Não é como o nosso mundo hoje. Né? Hoje nosso mundo é muito santo. Né? Mas lá estava, naquela época, estava muito feio, esse negócio de gênero, sabe, essas coisas assim. Bom, ele percebeu essa imoralidade, percebeu que as pessoas estavam vivendo como se estivessem vivendo sem Deus. Também via cristãos percebendo isso e não fazendo nada. Totalmente indiferentes ao que estava acontecendo. E ele foi atrás. Por que ficou assim? Ele foi investigar, foi buscar a fonte. Por que os cristãos estavam vivendo dessa forma? E ele chegou numa publicação de Agostinho, onde Agostinho afirmava que ninguém podia ser continente, ninguém podia ser abster-se da imoralidade, a menos que Deus lhe desse essa dádiva. Agostinho havia escrito: concede-me o que ordenas e ordena-me o que queres. Pelágio pensou: se os cristãos acreditam que não podem ser continentes, então é de se esperar que eles pratiquem a incontinência, a licenciosidade, a imoralidade. Então ele escreveu um livro
da natureza, e nesse livro ele sustenta que os seres humanos podem ter uma vida sem pecado, com seus próprios dons naturais, e cabe a eles fazer isto, mesmo sem a graça de Deus, só com os dons naturais que eles têm. E aí tem outras coisas que apareceu aí, a relação ao pecado original, se isso só pertence a Adão e tal. Toda essa briga causou uma controvérsia, iniciou-se uma controvérsia então entre Agostinho e Pelágio, e o pecado original, o livre-arbítrio, a graça, a eleição e assim por aí vai, que ocupou a igreja por mais de 100 anos. Foi seguindo até nos séculos seguintes essa discussão. Agostinho ele rejeitou esta posição de Pelágio, reagiu, produziu livros, produziu muito sobre doutrina da eleição, da predestinação, e a igreja condenou Pelágio. A igreja julgou e condenou Pelágio como herege e rejeitou completamente a sua proposta, a sua doutrina. A principal ideia de Agostinho pode ser resumida em duas palavras: incapacidade moral. A corrupção provocada pela queda, ela invadiu a humanidade de tal maneira que nós nascemos em um estado de morte espiritual, nós nascemos já servos do pecado e moralmente impotentes para fazer as coisas de Deus. Por exemplo, entre os não nascidos ainda, de novo, entre os não crentes, entre aqueles que não conhecem a graça de Deus, de fato, nós vamos encontrar pais que naturalmente amam seus filhos. Sim, vamos encontrar pessoas que não conhecem a Deus, mas que também desenvolvem afeições, parecem boas pessoas, mas se nós pesquisarmos bem, nós vamos ver que não há nenhum desejo no coração do homem caído para as coisas de Deus. Por quê? Porque o coração do homem caído é um coração de pedra, é um coração insensível. Do que está cheio o coração? Resposta a essa pergunta, diretamente o próprio Senhor Jesus nos dá, de maus desejos, de cobiças, de desejos egoístas. Muitos desses desejos são bons até do ponto de vista moral, mas negam totalmente a glória para Deus, porque são egoístas. Os homens e mulheres buscam segurança. Todos nós estamos buscando segurança, mas nós buscamos a segurança, o homem e a mulher buscam a segurança com esse coração egoísta. E a segurança que nós mais precisamos é a garantia de salvação. Mesmo que muitos ainda nem saibam que precisam desta segurança, lá no fundo o homem quer o seu futuro garantido. Infelizmente muitos olham o futuro e o futuro que enxergam é apenas a aposentadoria. Mas eles querem ter pelo menos a aposentadoria garantida. E aqueles que conseguem visualizar uma eternidade, eles vão atrás, vão querer. E aí muitas religiões têm nascido por aí para captar essas pessoas e acabam levando essas pessoas que estão buscando segurança. Embora tenhamos que pensar muito sobre isso, ou contemplar isso de maneira profunda, nós sabemos, mesmo que intuitivamente, que a pior catástrofe que poderia acontecer conosco seria o derramamento da ira de Deus, da ira punitiva de Deus sobre nós. A nossa insegurança, ela se torna cada vez maior, ela se agrava pela certeza de que nós merecemos a ira. Quando a gente começa a perceber que nós não somos bons, como às vezes afirmamos. Então, se Deus não fizer a obra, nos mantemos impotentes para fazer o bem espiritual. No fim das contas, se formos bem honestos, estou falando nós, humanos, o homem, vamos pensar assim como filósofos
humanos, se nós formos bem honestos, nós teremos que admitir que somos incapacitados moralmente. É isso que Agostinho deixou bem claro nos seus escritos, essa incapacidade moral do homem. Hoje eu gostaria de conversar sobre esta segurança que precisamos e que nós recebemos e o homem só recebe pela graça e bondade de Deus. Quero falar sobre como somos livrados da impotência de realizar o bem. Vamos abrir o texto de Efésios 2, de 1 a 9. Nós não vamos ler esse texto agora, nós vamos estar lendo durante a mensagem. Nós queríamos orar, inicialmente, pedindo ao Senhor que nos dê graça, sola gratia, para compreendermos a palavra dele. Oremos então. Senhor nosso Deus, querido Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por essa oportunidade. Estamos recebendo de Ti, Senhor, mais essa palavra, que ela venha ter guarida em nosso coração, Senhor, alimentando a nossa fé, que é isso que nós buscamos, como já foi dito pelo pastor aqui, Senhor, nós buscamos a segurança, nós buscamos aquilo que é o de melhor para nossas vidas e para nossas famílias, Senhor. E nós aqui cremos que só vem de Ti, Senhor, pela Tua graça, estamos obtendo isso. Então, muito obrigado por essa palavra, que nós venhamos a sair daqui, Senhor, não desperdiçar nada que foi dito aqui, Senhor, que ela venha ter guarida no nosso coração. Amém. Possamos estar ruminando, Senhor, cada palavra dessa e ter o entendimento necessário. Te agradecemos também pela vida do pastor Carlos, que ele seja boca Tua, Senhor, diante da administração que vai ser dita. Sabemos que Tu já falaste com ele, no seu coração, que ele venha transmitir cada desejo seu para nossas vidas. Amém. Muito obrigado. Amém. Nós somos livrados da impotência de realizar o bem, sola gratia, pela graça somente. Versículo de 1 a 3, nós somos livrados dessa impotência pela graça. E sola gratia, porque ela é concedida a pecadores merecedores da ira de Deus. Versículos de 1 a 3 diz: Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Versículos de 1 a 3 deixa claro, então, que todos os homens estão mortos e presos ao pecado. Todos os homens são obedientes ao comandante do mundo invisível. Todos são desobedientes a Deus. Todos são seguidores dos desejos carnais. Todos, portanto, podemos concluir, uma vez que todos estão realizando isso, todos são merecedores da ira. Observe aqui que Paulo fala a respeito do que éramos. E agora, por causa da graça, sola gratia, não somos mais. Nós fomos regenerados pela graça somente. Portanto, nós éramos pecadores miseráveis. E por sola gratia, nós não pertencemos mais a este mundo. O não cristão está inteiramente confinado a este mundo. Seja os culpados de pecados maldosos e cruéis, nós conhecemos pessoas aí que são cruéis. Seja aqueles que vivem para o prazer e nada mais. Pessoas que falam, eu quero desfrutar, viajar, passear, eu só quero satisfazer os meus desejos, né? Satisfazer a minha carne, satisfazer aquilo que me agrada, tal. Estão vivendo para o prazer. Seja também aqueles cobiçosos carnais, pessoas que estão cheios de inveja e cobiçando coisas, e eu quero isso, eu quero aquilo, e correm atrás das coisas desse mundo. Sejam também aqueles que são governados pela cobiça da mente, mas também até mesmo pessoas, pensadores, filósofos, que estão contribuindo para o mundo, pessoas que estão aí buscando até realizar o bem. Não importa, seja quem for
um não cristão, um não nascido de novo, está inteiramente confinado a este mundo. Paulo diz que o homem do mundo pertence total, completa e absolutamente a este mundo. O cristão, não. O cristão não pertence a este mundo. Nós não pertencemos mais a este mundo. Agora, uma vez que nós não pertencemos, e como nós estamos nesse mundo, né? Como o cristão viverá neste mundo se ele não pertence mais a ele? O mundo ainda oferece para nós tentação para não dependermos de Deus. O mundo ainda oferecerá uma alternativa de vida onde o que todo mundo faz é certo. O mundo oferecerá o cardápio onde o prato principal é a felicidade, que se baseia no orgulho. O que o mundo reconhece e valoriza é o que deve ser buscado. Por isso, o Guinness, o livro dos recordes, é um dos livros mais vendidos no mundo. Está em 9º lugar. Mais de 100 milhões de cópias que já foram vendidas. Por quê? Porque nós valorizamos isso. Você não gosta de ver alguém batendo recorde? Você mesmo quer bater recordes. Nem que seja entre você e a sua esposa. Nem que seja no seu nicho ali. Você quer ser o melhor. Porque é uma felicidade que se baseia no orgulho. São tentações que o mundo está oferecendo. Nós não pertencemos a este mundo, mas o mundo ainda nos tenta. O cristão, ele depende humildemente do sola gratia. Isso é interessante, irmãos. Coloquei esse advérbio aqui, né? Humildemente. Por quê? Porque depender não é algo que nós queremos constantemente. A gente quer liberdade, não quer dependência. Para ilustrar, vocês estão aí com Efésios aberto. Se você abrir lá no comecinho da carta, no capítulo 1, Paulo escreve as suas cartas e todas as cartas ele vai fazer a mesma coisa, no início e no fim. Mas só para exemplo, então, em Efésios. No versículo 2 do capítulo 1, o texto diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele estava dizendo assim, graça e paz a vocês. Percebe? Ele está desejando graça aos Efésios. Agora vocês vão ler a carta. Então Paulo está dizendo, esta carta aqui é um meio da graça para vocês. Então a vocês, graça e paz. E eu sei que esta carta é um meio de graça a vocês. No versículo 24, capítulo 6, lá no finalzinho, ele diz assim, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. A graça seja com vocês. A graça com vocês, que após a leitura vão guardar a epístola e sair da reunião com a igreja. A graça com vocês quando vocês forem para casa cuidar de um filho doente ou conviver com um cônjuge indelicado. Graça com vocês quando forem para o trabalho, enfrentarem tentações da raiva, desonestidade, da lascívia, que são aqueles atos indecentes. Graça com vocês quando demonstrarem coragem para defender a sã doutrina e o próprio Senhor Jesus nos QQs ou no horário do almoço. A graça flui até a nossa alma quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra, quando nós estamos lendo e bebendo da palavra de Deus, a graça flui para nós enquanto estamos ali em contato com as Escrituras. Mas no momento em que fechamos, a graça continua conosco. Quando nós terminamos a nossa devocional e saímos para os nossos afazeres diários, a graça continua. Irmãos, coloquem essa verdade na sua mente. É sola gratia. Nós não pertencemos mais a este mundo. Dependemos. E nós podemos depender sola gratia. Tudo na vida cristã depende da graça. Como eu estava dizendo para o irmão ali. Levantar essa folha aqui, eu só levanto sola gratia. Mas desde essa coisa tão simples quanto qualquer coisa que venhamos a fazer, qualquer bem que venhamos a fazer, é pela graça. Porque nós fomos libertados dessa impotência de realizar o bem pela graça de Deus. Tudo na vida depende da graça.
O nosso caminhar por este mundo, Jesus disse que nós estamos no caminho estreito, não no caminho largo. Então o nosso caminhar neste mundo por um caminho estreito. Então saiba você que esse caminho é estreito, mas ele também não é reto, ele é cheio de curvas. E às vezes você pega uma curva bem apertadinha, às vezes você está passando por um lugar que é bem apertado. Mas cada aperto que você tiver foi planejado pelo Senhor do Sola Gratia. Porque Ele quer que você experimente, Ele quer que você dependa constantemente da sua graça. Somente a graça. Nós olhamos para o que Deus já fez, para a graça que nós já recebemos e nós somos encorajados à gratidão. Nós olhamos para o Jesus presente na nossa vida, hoje, todos os dias Ele está conosco. E a fé e a confiança no Deus do Sola Gratia, que promete e se agrada em nos dar, em Cristo, a sua graça. Então a nossa fé, a nossa confiança verdadeira se fortalece. Por que se fortalece? Porque a graça foi nos dada e ela serviu para nos trazer para dentro da família de Deus, e ela serve para suportarmos e experimentarmos cada dia nesse mundo ao qual nós não pertencemos. Sola Gratia. Nós não precisamos de força nenhuma que não seja a graça de Deus. Não é um pensamento positivo. Deixe-me explicar isso rapidamente. Os pregadores da confissão positiva, eles dizem que nós podemos usar a palavra rema para realizarmos do mundo espiritual, também no mundo físico, aquilo que nós desejamos, como se fosse uma varinha mágica. Há poder nas suas palavras. Eles ensinam, então, debaixo desta orientação filosófica, do pai dessa confissão positiva, Esek William Kenyon, e os seus principais porta-vozes, Kenneth Hagin, Marilyn Hickey, Kenneth Copeland, Robert Schuller, Benny Hinn, Jorge Tadeu, Joyce Meyer, Valnice Milhomens, talvez tenham outros aí que eu não citei. Esse pensamento positivo é como o pelagianismo, quando Pelágio disse: não precisamos da graça, você pode usar os seus próprios dons, você pode se salvar, merecer a salvação. E aqui é mais ou menos um pelagianismo, porque o homem pode usar as suas palavras para obter poder. Ou seja, eles dizem que há poder nas suas palavras. Então você tem que tomar cuidado no que você vai dizer. Na prática, eles estão questionando: graça para quê? Você tem poder. Mas tem alguns teólogos da prosperidade, querendo talvez buscar uma intermediação, eles usam textos, por exemplo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso, se há algum louvor nisso, pensai. Eles dizem: não há nenhum problema em acreditarmos nos benefícios do pensamento positivo para nossas vidas. Afinal de contas, a própria Bíblia fala para nós pensarmos nisso. O pensamento positivo, ele pode trazer o agir de Deus em nosso favor, especialmente naquilo que se relaciona com a manifestação das nossas bênçãos. Então aqui nós temos uma aproximação com o semi-pelagianismo. Ou seja, o nosso pensamento positivo mexe com as mãos de Deus para que nos dê graça. Então praticamente o pensamento positivo se torna um merecimento da graça. Mas você pode me perguntar: mas não devemos pensar somente no que é verdadeiro? No que é honesto? Isso não agrada a Deus? É ordem de Deus. Ou tem aquele outro texto: quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Irmãos, satisfazer condições não significa merecimento. A graça é gratuita, mesmo quando é condicional. Satisfazer condições da graça não é o mesmo que merecer graça. Ser merecedor da graça é uma contradição.
Vocês já viram neve quente, fogo frio? Isso é contradição. Deixa eu dar um exemplo de satisfazer uma condição sem que haja merecimento. Se você estiver num avião que vai para o Brasil, você viajará para o Brasil. Ok? A condição, se você estiver dentro do avião, você viajará. Mas essa condição não implica merecimento. Talvez você possa dizer, eu comprei a passagem, eu paguei, eu mereço ir. Né? Mas, se você viaja com filhos, por exemplo, a mãe de Diane vai viajar hoje com as crianças. Se as crianças estiverem no avião, elas não compraram a passagem, nem foi sozinha para lá, elas foram levadas, ou vão ser levadas. E elas viajarão para o Brasil. Satisfizeram a condição sem merecer. A fé é uma condição que chama a atenção não para o pecador, mas para a liberalidade de Deus. Chama atenção para a nossa necessidade, chama atenção para a nossa impotência, porque Ele mesmo, Deus mesmo, nos concede a fé. A fé, que é uma condição para salvação, para sermos justificados, a própria fé é uma dádiva, é uma graça. Deus nos concede generosamente e pela sua bondade Ele possibilita as condições que Ele mesmo exige. Lembra de Agostinho? Ele escreveu no seu livro de Confissões, o seu livro Confissões. Ele escreveu: ó amor que sempre ardes em chamas e nunca é apagado. Ó caridade, meu Deus, incendeia-me. Tu ordenas a moderação. Concede o que ordenas e ordena o que queres. Vamos falar juntos esse final aqui? Concede o que ordenas e ordena o que queres. Essa é uma oração que você deveria fazer sempre. Senhor, eu estou aprendendo aqui na Tua palavra que o Senhor quer que eu ame a minha esposa. Concede o que me ordena, Senhor. E ordena o que queres. Ordenar o que queres até não é tão difícil de entender. Nem deu problema lá com o Pelágio, né? O que deu problema foi essa primeira parte. Concede o que ordenas. Isso é graça. Deus dá as condições. Deus dá toda a capacitação para você obedecê-lo. Promessa da graça é condicional, mas não é conquistada e também não é merecida. É preciso crer, é preciso confiar, é preciso esperar na graça. A essência da fé e confiança e esperança é estar satisfeito em tudo que Deus é para mim em Cristo Jesus. Vou repetir aqui. A essência da fé, a essência da confiança e da esperança é estar satisfeito com tudo que Deus é para mim em Cristo Jesus. Confiar numa promessa de Deus não é simplesmente crer que Ele agirá para o seu bem. Não é um pensamento positivo. Do meu ponto de vista, de repente o bem seja alguma coisa. Eu posso crer que isso vai acontecer e estar enganado. Eu posso crer naquele bem que eu imagino para mim e estar totalmente enganado. Nós podemos e devemos olhar por meio da promessa, mas não olhar para o resultado, ou para o bem, ou para a promessa em si, mas olhar para aquele que promete. Em Deus está a excelência, em Deus está a beleza espiritual, que continuará a satisfazer o nosso coração para sempre. Deus me concede uma bênção, e Deus pode te conceder aquela bênção, mas aquela bênção vai terminar. Nada é eterno, a não ser nosso Deus. Nós somos livrados da impotência de realizar o bem, primeiramente, porque sola gratia, porque a graça é concedida a pecadores merecedores da ira e é concedida para prover salvação a pecadores. Vamos ler aqui o versículo 4 a 6. Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Esse parágrafo começa com um mas. Nesse contexto, essa conjunção é uma conjunção maravilhosa, porque ela é uma conjunção adversativa de uma situação miserável.
de condenação. Éramos merecedores da ira, estávamos mortos, éramos escravos e condenados, mas pela graça nós fomos salvos. Você já parou para avaliar por que você foi salvo? Salvação implica em livramento, irmão. Livramento da condenação, da perdição, da prisão. Salvação é isso, porém ele é muito mais do que um perdão dos pecados, porque nós fomos salvos em Cristo. Jesus nos dá o livramento, nos dá o perdão. Nós aprendemos lá no Sola Fide que Jesus, ele foi o último Adão, e por causa da sua vida, ele obedeceu plenamente a Deus. Ele alcançou então o privilégio que foi dado a nós, pela sua obediência, de vivermos para sempre com Deus. Isso é graça, isso é bondade, isso é salvação. E salvação, como já disse, infere condenação. Quem é condenado? Pecadores. Quem são os pecadores? Aqueles que cometem pecado. O que é pecado? Segundo 1 Coríntios 10, 31, tudo aquilo que nós fazemos que não glorifica a Deus é pecado. Quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, nós concluímos aqui que nós éramos pecadores e pela graça fomos regenerados. John Newton, um ex-traficante de escravos, foi alcançado pela graça. Escreveu um hino Amazing Grace. Na verdade, até mesmo agora, no dia 21 de dezembro, vai ser completado 210 anos da sua morte. Ele foi postado para Deus. No finalzinho da sua vida, ele fala lá para o seu amigo, fala, eu estou lacrado e selado, esperando a postagem. Né? E ele foi postado no dia 21, 4 dias antes do Natal. E aí, naquele dia, próximo então da sua morte, ele disse, minha memória já quase se foi, mas eu me recordo de 2 coisas, que eu sou um grande pecador, e aí parou para respirar e continuou, e que Cristo é um grande Salvador. Essas 2 coisas ele não esqueceu, e nós não devemos esquecer. De fato, essas são 2 verdades que o homem só pode descobrir pela graça. Irmãos, prestem atenção. Aqueles que já nasceram de novo, ou seja, aqueles que receberam a graça de Deus, mas se tornam desventurados, infelizes, quando perdem o sentimento da miséria em que estavam antes de chegarem a Cristo. O reconhecimento da nossa condição passada, o dom inefável, o dom inexprimível, né? O dom que nós não podemos explicar, não tem palavras que explicam o reconhecimento da nossa condição, o reconhecimento do dom de Deus, que nós temos recebido de Deus, traz para nós o sentimento de que nós fomos salvos pela graça. Por termos recebido tanta alegria então na nossa salvação, o que se espera de cada um de nós é dizer assim, olha, eu recebi tanta alegria que meu único desejo é que essa graça seja dada a outros, que outros possam ouvir, que eu quero falar para os outros sobre essa graça. Então, para nos colocar na condição de dependentes da sua graça, vamos ler aqui o versículo 6. No versículo 6 diz que Deus nos faz assentar com Cristo nos lugares celestiais, porque nós fomos unidos a Cristo e onde Ele estiver nós estaremos. Então, versículo 6 diz assim, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos mais altos céus em Cristo Jesus. Perceba aqui o verbo, os 2 verbos aqui nesse texto. Eles estão no passado. Né? Os versos ressuscitou e nos fez assentar nos mais altos céus. Por que estão no passado? O que significa isso? Significa que algo já se realizou. Não vai se realizar. Já aconteceu. É uma realidade agora, porque já foi no passado, agora no presente é uma realidade. Eu estou usando aqui a tradução nos mais altos céus, porque no original não aparece a palavra lugares. Está inserido ali para a gente entender
para facilitar talvez o entendimento. Mas para a gente entender um pouquinho mais o que é esse altos céus, lugares celestiais, Paulo, quando ele teve aquela visão, ele fala de alguém, né, que teve, ele fala lá do terceiro céu. No capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz que ele foi assunto ao terceiro céu. O primeiro céu é esse aqui que nós estamos vendo, esse azul, onde se vê as nuvens. O segundo céu, as estrelas, as galáxias. E o terceiro céu, onde Deus se manifesta especialmente a sua presença e a sua glória. Esse lugar onde a glória e a presença de Deus se manifestam de forma esplêndida e maravilhosa é a esfera na qual nós fomos colocados por causa da nossa regeneração. Você nasceu de novo e você foi colocado nos mais altos céus. Nós já estamos nos mais altos céus em Cristo Jesus. Já aconteceu, nós estamos. Você que nasceu de novo está nos lugares celestiais. Mas o que significa isso na prática? Significa que nós estamos, em primeiro lugar, no lado oposto ao que nós estávamos antes de nascer. Nós não estamos mais sob o domínio de Satanás, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, não pertencemos mais a este mundo. Positivamente, nós estamos sim debaixo do domínio do Espírito Santo, nós estamos sim debaixo da justiça de Cristo e pertencemos ao reino do Filho amado. Pela fé, nós podemos experimentar ainda neste mundo, ao qual nós não pertencemos, podemos experimentar a presença e a glória de Deus, porque é nessa esfera que Deus se manifesta. Pela fé, podemos tornar coerente as nossas decisões, as nossas ações, as nossas reações, as nossas escolhas, os nossos planos. Nós podemos pegar tudo isso e tornar coerente com a verdade de que nós não pertencemos a este mundo. A verdade é que somos estrangeiros, peregrinos. O nosso lar, a nossa cidadania, a nossa pátria é a celestial. E aí eu vou ver que decisões eu estou fazendo, entendendo que eu não pertenço a este mundo. Uma outra implicação prática é a influência do domínio do Espírito Santo em nós. Não tem como uma pessoa afirmar que é cristã e nem sequer tenha consciência das influências celestiais em sua vida. O cristão é um homem com uma mentalidade celestial, porque a vida de Deus penetrou nele, pela graça. A sua mente mudou, tudo em si mudou. Antes era governado pelos desejos, cobiça da carne, agora já não mais. E há outra influência, o Espírito Santo trata com ele. O Espírito Santo o move, o Espírito Santo o atrai para a vontade de Deus. Mas a característica principal dos mais altos céus é a presença de Deus. É onde Deus se manifesta de forma especial, mostrando a sua glória. É isso que faz do céu, céu. Estamos numa esfera em que nos achamos perto de Deus. Podemos usufruir deste mundo, porque nós estamos no mundo. Mas embora tenhamos riquezas, alegrias temporárias, ocupações terrenas, lutas e vitórias nesse nível horizontal, nada deve superar a alegria da presença e manifestação de Deus na nossa vida, em Cristo Jesus. A falta dessas coisas, não vou ter alegria, não vou ter vitória, vou ter só derrota nesse mundo, eu não vou ter as ocupações que eu gostaria de ter, o emprego que eu gostaria de ter, a família que eu gostaria de ter, a riqueza que eu gostaria de ter. Eu não vou ter nada disso, mas a falta disso não abala o cristão, porque a graça de Deus é suficiente. Sola gratia. A graça de Deus nos capacita a desfrutar da alegria verdadeira, que é a presença do nosso Deus conosco. A vida de quem está assentado nos mais altos céus não é uma busca de realizações. Pelo contrário, é uma vida onde nós estamos sendo agraciados, onde recebemos e desfrutamos a sola gratia. O salvo, ele é grato a Deus. Ele tem que ser. Mas deixa eu colocar uma exortação aqui. Não viva a vida cristã apenas por gratidão pelo que recebeu de Cristo. Viva cada momento com a graça. E
sola gratia. Tudo já está garantido, meu irmão. Tudo. Você não tem que fazer nada por merecer. Você simplesmente precisa viver confiando na graça que você vai receber a cada dia. Viva olhando para a graça que você vai receber. Na verdadeira vida cristã, do dia a dia do crente, você já está recebendo essa graça. Você já recebeu no passado e está recebendo no presente e no futuro, com certeza receberá. Por isso nós não precisamos viver por gratidão. Nós devemos ser gratos, mas a gratidão não deve ser a sua motivação para viver a vida cristã. A gratidão deve nos fazer olhar para frente, confiar que receberemos graça. Só para encurtar aqui, viver por gratidão anula a graça. É aquela ideia de vou pagar pelo que eu recebi. Jesus fez tanto por você, o que você vai fazer por ele? E aí eu tenho que fazer alguma coisa para pagar o que Jesus fez por mim. Tenho que fazer uma coisa por ele. Não é isso. Sola gratia, você não vai merecer nada, você não vai pagar nada. Então não ande preocupados com coisa alguma. Basta cada dia o seu mal, diz o Senhor Jesus. Cada dia você vai receber graça dele. Então contem com a graça que Deus lhe concederá a cada dia. Ore pelo pão nosso de cada dia. Receba e viva cada momento para a glória de Deus, porque Ele merece. Nós estamos na presença de Deus, mas só estamos seguros na presença dEle, porque Cristo está conosco. Porque estar na presença de Deus sem Cristo é perigoso demais. É fatal. Já viu aquele pessoal cantar ou falar, eu quero é Deus? Para mim, eu quero é Deus. Vai lá para você ver. Vira pó na hora. Está na presença de Deus em Cristo. Nunca queira estar diante de Deus sozinho. Precisamos do mediador, que é Cristo Jesus. Portanto, pegando aqui o finalzinho, nosso tempo já foi, mas quero terminar aqui. Nós fomos livrados da impotência de fazer o bem, sola gratia. Sola gratia porque a graça é concedida para mostrar a riqueza da sua graça e bondade. Versículos 7 a 9. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Por que Deus nos vivificou? Por que Deus nos ressuscitou? Por que Deus nos fez assentar nos mais altos céus em Cristo Jesus? As respostas para essa pergunta começam com o fim principal da salvação, a glória de Deus. Estamos no mundo para glorificar a Deus. Paulo diz, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. A nossa salvação tem como objetivo principal a glória de Deus. O primeiro objetivo não tem a ver conosco. Portanto, ao invés de pensar em mim mesmo, nos meus pecados, ao invés de pensar nos meus problemas pessoais, para a gente entender bem isso, nós precisamos começar a pensar em termos de pecado, em termos de problema do homem, em termos de problema do mal neste mundo. Agindo assim, pensando assim, nós podemos começar a entender o que o apóstolo quer dizer quando afirma que o primeiro intento e objetivo da salvação é a glória de Deus. Por mais difícil que seja para nós, compreendemos que o pecado e queda significam para Deus, ou significaram para Deus, nós precisamos exercitar nossa mente, para que possamos progredir nessa compreensão. Nós precisamos compreender que a Bíblia ensina a respeito da seriedade do pecado. O pecado é uma agressão a Deus. Deus não enviaria o seu Filho até a terra, até o Calvário, para resolver um problema social, um problema de relacionamento apenas. O problema para Deus era a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza sempiterna, sendo agredido pelo pecado. Sola gratia, que verdadeiramente nos concede a salvação, também nos insere no corpo. Nós fazemos parte da igreja pela graça de Deus. Pela graça nós somos privilegiados de participar do plano eterno de Deus. Deus realizou esse plano para vindicar a sua glória. Nós somos retirados do nosso estado,
dos nossos caprichos subjetivos. E pela graça de Deus, nós somos colocados e aí nos vemos fazendo parte do grande plano da eternidade que Deus revelou e executou. E nós podemos aprender isso com as Escrituras. Eu gostaria de ler com vocês aqui no capítulo 3 de Efésios, versículos 9 e 10. Paulo está dizendo: recebi o privilégio de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Essa é a ideia, irmãos. Deus está usando a igreja e vai continuar a usá-la para fazer a exibição da sua maravilhosa e eterna sabedoria. Vai mostrar isso aos principados e potestades nos mais altos céus. E na última e grande exibição, lá naquele último dia, quando Deus então abrir as cortinas e vai mostrar a igreja, e vai dizer: olhe para eles, miseráveis pecadores, e olha o que a minha graça fez. Então a pregação, o culto público, os estudos bíblicos, o que nós fazemos como igreja, significa que Deus está preparando cada um de nós para aquele grande dia. Naquele dia, somente Jesus vai ser exaltado. Não é vocês, não somos nós que vamos ser exaltados. Nós somos objetos. Olha só o que Jesus fez. E aí ele receberá a glória. Ele será, aleluia, o Senhor reina. Portanto, a presença da igreja neste mundo, realizando a sua missão de edificar os crentes, evangelizar os perdidos, tem o propósito de glorificar a Deus, de mostrar já nessa era a verdade a respeito de Deus, do seu caráter, dos seus atributos, do seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Nós estamos sendo preparados para o grande dia. Deus trabalha o nosso caráter. Deus trabalha a nossa santificação. Ele provê até mesmo dificuldades para que a bondade dele seja mais aplicada na sua vida e você possa aprender mais intimamente a graça dele. Deixa eu dar um pequeno exemplo aqui. Não é muito pequeno não, mas deixa eu dar um exemplo. Vamos dizer que nós tivéssemos aqui uma família passando necessidade. Está sem emprego, não tem comida, enfim, está com muita necessidade. E aí eu, para ajudar os irmãos a serem generosos, eu vou dizer: olha, irmãos, tem uma família aqui próximo de nós, pode ser da igreja ou não, mas tem uma família aqui passando necessidade. Eu vou então mostrar fotos. Os irmãos vão ser encorajados, motivados a ajudar. Ou então eu poderia dizer: olha, Deus, Ele cuida dos pobres. E Deus está dando a vocês a oportunidade agora de ser canal, de ser instrumento dele para ajudar. Se você não fizer isso, Deus vai pesar a mão sobre vocês. Então, eu poderia usar artifícios aqui para que vocês pudessem ser generosos e ajudar alguém. Pode ser que dê certo, né? E aí a campanha começa lá, arrecada bastante, ajuda aquela família e tal, mas com o tempo vamos ver que eles continuam passando necessidade. Com o tempo vai sumindo. Por quê? Porque a sua consciência começa a ficar mais, vai acalmando, né? Você vai esquecendo as fotos, tal, até que alguém mostra de novo, mas você vai acabando. E você vai então diminuindo, porque a sua motivação é outra. Paulo, ele quis também que a igreja de Corinto ajudasse os irmãos pobres lá de Jerusalém. Olha só como é que ele fez. Ele, 2 Coríntios 8 e 9, ele diz assim: não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade do seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico por amor a vocês, ele se fez pobre para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. O foco foi a graça. Vocês conhecem a graça. Queridos, mostrar a riqueza da graça de Deus significa perseverar na obediência em realizar a vontade de Deus, sem colocar nenhum esforço pessoal. Não é uma coisa pesada.
mas é usando toda a força do Espírito Santo. Assim toda a glória é dele. Não é nenhum peso, nenhuma chantagem que eu devo colocar, ou que alguém deve colocar na vida sua ou na minha, mas é um privilégio desfrutar da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Para reforçar um pouquinho mais a respeito do não esforço pessoal, a Bíblia nos ensina que existem duas formas de estar perdido. A mais clara é, nós sabemos, a pessoa que está revoltada, a pessoa que está negando Deus, a pessoa que não quer saber, vive como se Deus não existisse. Essa é uma forma de estar perdido, a gente percebe claramente. Mas a segunda forma é muito perigosa. Porque a segunda forma são os religiosos que realizam práticas bíblicas para se garantirem como dignos das bênçãos e da graça de Deus. Quando algo não funciona bem, eles se iram contra Deus porque ele não fez a parte dele. Mas o mais comum não é isso. Isso acontece também, eu já vi pessoas se irar com Deus. Crentes, falavam que era crente. E se irar com Deus. Mas o comum não é isso. O comum é ficar irado contra si mesmo. Eu não fiz tudo certinho. Alguma coisa eu não fiz. Porque esses religiosos, eles pensam assim, se eu tenho um viver correto, a minha vida tem que ser abençoada, tem que ser próspera. E aqui temos a diferença entre salvação pela graça mais méritos e salvação sola gratia. Se você é salvo pela graça e mais obras, em parte humana, mesmo que seja 1%, Deus não poderia exigir tudo de você. Haveria um limite, porque você tem méritos. Agora, se você é salvo pela graça somente, Deus pode exigir tudo. Ele exige, mas sempre concede graça, porque sempre será sola gratia. A sua vida aqui dentro da igreja e com a igreja é para você mostrar a riqueza da sua graça e bondade. Então nós aprendemos que nós recebemos pela graça e sola gratia a segurança que nós precisamos. E estamos livres da impotência de realizar o bem. Deus está sendo conhecido e a consequência disso é que ele está sendo adorado. Cada vez mais o reino dele tem crescido. Então que você seja um instrumento da graça, porque se você nasceu de novo, você está livre da impotência de realizar o bem. Seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, no mundo, na igreja, onde você estiver. Saiba que você não pertence a esse mundo, que você foi salvo para realizar essa mostragem, ou apresentar essa graça de Deus. Aproveite, porque onde nós estamos, as lutas são constantes, para desfrutar o sola gratia, aproveitar para mostrar a riqueza da graça de Deus, da bondade do Senhor em Cristo, é algo possível para aqueles que nasceram de novo. E não vai ser pesado, não vai ser pesado. Eu não preciso fazer aqui mostrar nada que possa ser motivação para você fazer. Se você nasceu de novo, olhe para a graça de Deus. E você vai fazer tudo para a honra e glória dele. Vamos ficar em pé, vamos orar. Querido Deus, nós temos o privilégio de aprendermos que somente o Senhor é quem realiza o desejar e o efetuar em nós. Por isso, concede, ó Deus, o que ordenas, e ordena o que queres na minha vida e na vida dos teus servos aqui. Que possamos desfrutar da tua graça e sermos como o Senhor é, porque quando nós somos como Jesus, estamos mostrando a riqueza da tua graça e bondade para conosco. Ó Deus, livra-nos e ajuda-nos a desfrutar dessa liberdade de não sermos mais egoístas como éramos, que possamos viver essa vida sola gratia. Em nome de Jesus. Amém.